Olá, sejam muito bem-vindos ao Segundou, podcast que inicia a sua semana na segunda-feira, às 8 da manhã, para falar com notícias sobre o mercado imobiliário, insights, novidades do setor. E hoje eu estou aqui com o Ricardo Wagner, ele que é corretor da Remax Seu Imóvel, é gestor de time também lá na Remax, assumiu agora recente esse desafio. E a gente vai falar um pouco sobre a carreira dele, ele que fez uma transição de carreira aqui para o mercado imobiliário. Então, Ricardo, seja muito bem-vindo aqui ao Segundou, obrigado por aceitar meu convite. E aí eu queria que você pudesse falar um pouco quem que é o Ricardo, para quem ainda não conhece, falar um pouco aí sobre o Ricardo e sobre essa sua vinda aí para o mercado imobiliário. Tá, obrigado, Luiz. É uma honra estar aqui, né? Mediante aqui essa apresentação. Realmente, eu entrei no mercado imobiliário, foi bem desafiador, mas hoje eu comecei posicionado. Bom, me apresentar primeiro, eu sou Ricardo Wagner, corretor de imóvel da Remax Seu Imóvel. E hoje eu comecei minha carreira posicionada na região sul de Fortaleza. E como o Luiz já falou, estou assumindo a questão de uma liderança de um time. Então eu estou me posicionando numa área mais diferente do inicial. Agora eu estou mais na região do Meireles, Aldeota, Luciano Cavalcante, né? Até para ajudar meu próprio time que tem muita gente posicionada lá nessa região. E então realmente foi uma transição de carreira que com certeza foi uma das melhores decisões que eu já tomei na minha vida. Você está atuando nessa área do mercado de médio, alto padrão. O que é que você fazia antes de você ingressar no mercado e por que que você decidiu entrar no mercado imobiliário? Bom, Luiz, na verdade, eu sempre vi muito potencial no mercado imobiliário, né? Algumas pessoas bem próximas a mim já atuam no mercado, né? Conheço corretores da minha família e eu via sempre um grande potencial. Só que eu nunca tinha dado um passo à frente disso, né? Nunca tinha ido realmente. Às vezes por medo, né? A gente está numa situação. Eu trabalhava já no segmento, trabalhava com área comercial também, não inicialmente, mas antes de eu vir para corretor, para o mercado imobiliário, já estava na área comercial, responsável por atuar com algumas vendas de outros produtos. E então teve um momento que eu vi que eu estava estagnado, não conseguia mais evoluir, não tinha, eu vi que não tinha mais para onde ir, eu teria limite ali onde eu estava, e eu sempre vi o potencial do mercado imobiliário. Não, eu vou decidir, vou arriscar. Realmente eu tinha medo, né? E tive coragem, saí da zona de conforto. Inicialmente a gente sempre tá com esse medo de dar esse passo seguinte, mas eu tive essa coragem e como eu falei, não me arrependo. Se eu até soubesse, eu teria feito isso antes, entendeu? E quais foram assim as habilidades da sua carreira anterior que você conseguiu trazer para o mercado imobiliário? Eu acredito que é exatamente o que a própria Remax bate tanto, que é a questão de até se fala que é de pessoas para pessoas, é esse contato com as pessoas. Eu até costumo falar para alguns clientes que eu não vendo paredes, eu vendo experiências, né? Eu me comunico com as pessoas. Essa conexão, você tentar entender, você prestar um serviço a alguém que realmente aquilo vai fazer diferença na vida da pessoa. Acho que é um dos principais assim que eu levo para minha vida. E então eu sei que eu posso impactar muitas pessoas, né? Quando a gente tem esse contato, a gente trabalha com um produto que é o sonho de todo mundo. Para mim, todo mundo tem vontade de comprar um imóvel. Seja o primeiro, seja uma segunda moradia, todo mundo tem. Às vezes a pessoa não está no momento certo, ou seja financeiro, ou então emocional, não sei. Mas a vontade existe. Ela é uma predisposição que todos os seres humanos temos de comprar um imóvel. Aí, então a gente entra no momento certo para fazer isso acontecer. Então esse potencial todo que eu vejo e essa conexão com as pessoas que eu sempre tive vontade de ajudar, de servir alguém, causar diferença na vida, eu acho que foi uma das coisas que também linkou com um trabalho que eu já tinha isso no meu coração e hoje eu exerço na profissão, entendeu? E quais foram os maiores desafios que você teve no início da carreira, assim, no mercado imobiliário? Quais foram as maiores dificuldades, desafios que você enfrentou e como é que você conseguiu superar esses desafios, já que você está fazendo um trabalho fantástico Obrigado. em tão pouco tempo? Na verdade é bem desafiador. Inicialmente já você sair da zona de conforto, né? Uma coisa que você não estava acostumado. Você vai entrar no terreno que você ainda não conhece. Mas eu precisava fazer isso por conta de eu prosperar. Então a maior dificuldade inicial foi sair da zona de conforto e também entender do mercado. Querendo ou não, a gente vive num constante crescimento e aprendizagem.
mas que esse período que eu tô já conseguindo um bom trabalho, mas todo dia a gente está aprendendo algo. Então, realmente entender do mercado, saber como, porque é um mundo, né, o mercado imobiliário. Saber o direcionamento sobre processos burocráticos, né, entender sobre valorizações de mercado. Então, quando eu entrei na Remax, eu já vi que isso já existia esse direcionamento, né? A gente tem um modelo lá para aplicar. Então, vocês lá no começo já começam assim, vamos primeiro começar passo a passo. Então, eu entrei realmente, imaginei que ia entrar numa coisa totalmente desconhecida, entrei, mas eu tive o direcionamento. Então, a principal dificuldade foi o medo principal, inicialmente, mas depois saber como fazer. E isso a Remax ela conseguiu me conduzir de uma forma que eu conseguisse encontrar um caminho, que eu ainda estou percorrendo e vou percorrer bastante tempo ainda. E, cara, no mercado que oferece tantos modelos de atuação, segmentos e tudo, você poderia trabalhar de forma independente, sozinho, ou em alguma imobiliária, ou numa grande rede como a Remax. O que que te fez escolher você fazer parte do time da Remax Seu Imóvel? Qual que foi a sua escolha dentre tantas ofertas aí, opções que tem disponíveis no mercado para você? Pronto. Primeiro, a Remax, né? Primeiro foi a questão da Remax. Como eu não conhecia o mercado imobiliário realmente, eu não cheguei... Que o passo do corretor, você faz um estágio, né? No imobiliário, eu já entrei na Remax, né? Eu já tinha vontade de ser corretor. E a primeira que eu fui foi já na Seu Imóvel. Conheci o método da Remax. Achei muito interessante, de verdade. E como você falou, existe outras possibilidades de Remax dentro de Fortaleza. Mas o contato com você, com a Lidiane principalmente, né? Foi o que também me gerou assim uma afeição pela imobiliária. O prazer que vocês têm de falar da própria rede, entendeu? É a questão cultural, né? A empresa tem uma cultura formada. E eu percebi que através da Seu Imóvel, eu estaria entrando no mercado imobiliário de uma forma que eu estava sendo assistido. Ia ter um apoio tanto técnico, né, um conhecimento, ferramentas, ia ter tudo isso, e também o pessoal, né, questão de motivação, de realmente espelhar em quem está desenvolvendo. Eu estou de frente aqui um Platinum, entendeu? Então, realmente a gente se espelha em quem a gente vê que está prosperando. Então, o que me segurou não só na Remax, a Remax, por toda a metodologia que existe, né, uma coisa que está dando certo há muito tempo, e a Seu Imóvel exatamente pelas pessoas. Porque a gente tem três coisas. Eu sou formado em administração de empresas. Então, existem três coisas que a gente aprende lá na faculdade: que é produto, pessoas e processo. Né? O produto a gente tem que é um mercado aí que está aberto aí, que é gigantesco. Processo, a própria Remax em si, ela já tem pra gente. E as pessoas é onde vai diferenciar Remax por Remax. Né? Então, eu fui conquistado nesses três pontos. E o de pessoas foi exatamente a Seu Imóvel que me conquistou. E quais são, na sua opinião, os principais diferenciais do modelo de negócio da Remax para o mercado imobiliário? Luiz, eu acredito muito que um dos grandes diferenciais é o contato realmente com o acompanhamento ali com o cliente vendedor, né? A gente trabalha muito forte isso, onde o nosso primeiro cliente, assim, a nossa principal atenção realmente é no vendedor, porque a gente vai estar responsável ali para fazer uma gestão do imóvel dele, né? E muito forte também a questão de parceria, tanto dentro da própria rede Remax, como também externo. A gente tenta fazer o máximo possível de network e conectar as pessoas. Eu entendi que o mercado imobiliário precisa disso, mas a Remax ela está sempre fortalecendo cada vez mais essa ideia, porque o mercado é gigante, né? A gente não tem como trabalhar sozinho. Então eles fortalecem, vocês, né? Nós fortalecemos tudo isso. Contato com pessoas, parcerias, o cuidado com o cliente vendedor e principalmente o profissionalismo, a ética, o treinamento, o acompanhamento. Nós corretores somos constantemente cobrados, mas essa cobrança é exatamente para a gente alcançar, a gente seguir o modelo, porque se o modelo está certo, se está dando certo, a gente seguindo, a gente também vai dar certo. Então eu acredito que o diferencial mesmo assim é esse acompanhamento. A gente tem os passos lá para ser um corretor de imóveis, né? Então, um dos mais fortes é a questão dessa parceria e esse contato com as pessoas. Eu acho isso muito interessante. Ricardo, como o suporte e a estrutura da Remax Seu Imóvel
na sua opinião, tem contribuído aí para você alcançar os resultados que você tem alcançado? Bom, Luiz, é bem interessante isso aí, porque eu já conheci alguns corretores autônomos, né? Depois que eu já entrei no mercado, com certeza, comecei a conhecer mais, e de outras imobiliárias também. E a gente vê que, como eu falei, para estar no mercado imobiliário, você tem que entender de muitas, tem que ter muita informação, você tem que entender de muitas coisas. Então, quando eu estou na Remax, eu vou falar pela Seu Imóvel, que é onde eu vivo. Eu sei que eu tenho um suporte lá, cartorário, jurídico, eu tenho os treinamentos, orientações. Então, vamos dizer, se eu fosse arriscar de ir para o mercado autônomo, sozinho, né, sem ter uma certa orientação, primeiro, ia ter um custo maior, porque eu ia ter que ser um para resolver tudo. Ou então eu ter que terceirizar para alguém, ter uma secretária, algo do tipo. E também a orientação, porque eu sou comercial. Eu sou um cara que eu vou fazer o negócio acontecer, vou conectar pessoas. Eu vou pegar cliente, vendedor, cliente comprador, entender necessidades e conectar essas pessoas. Se eu vou me atentar bastante a processos burocráticos, eu paro um pouco de dar. Como é que eu vou dizer? Eu vou ser mais lento nesse meu processo de conexão, de comercial, de fazer acontecer para atender demandas burocráticas, onde a Remax me dá todo esse suporte. Eu tenho esse suporte da Remax. Então, acho que isso aí é um grande diferencial para eu, como eu falei desde o começo, de pessoas para pessoas, tem que conectar pessoas. Então, para eu ter mais contato com pessoas, tem que estar livre, né, dessa parte burocrática. Eu acho que é um grande diferencial. E o custo, né? A gente, se você vai montar um escritório, sei lá, você tem assim, muito custo além do que a gente como corretor tem, né? A gente se associa à própria rede, a gente tem um contrato que a gente se associa, e então tudo que está dentro que a rede oferece para mim, com certeza, se for botar no papel, financeiramente sai também muito mais viável, entendeu? E de que forma a cultura e o network que a gente tem dentro da Remax, eles impactam no seu dia a dia, no seu negócio? Impacta bastante pelo nome, logo, Remax, né? É uma empresa há mais de 50 anos já que está presente em mais de 114 países no mundo afora. Então, é muito difícil ninguém conhecer a Remax. É muito difícil isso. E tem muitas pessoas dentro da Remax que são referências. Então, quando a gente fala que é da Remax, ou então que a gente trabalha com uma pessoa que é da Remax, isso dá uma força também no mercado fora, perante a clientes e também a outros corretores. E a gente tem como referência aquelas pessoas, né? E porque se as pessoas estão ali fazendo acontecer e tal, a gente estando perto, a gente aprende, absorve. Então, acho que isso faz um grande diferencial também, não só com os clientes, mas também com o mercado em geral. Ricardo, você comentou aí que você já entrou no mercado imobiliário e já entrou na Remax, né? Sim. Então, você recomendaria esse caminho a seguir aí para novos profissionais que estão entrando no mercado, estão nos assistindo aqui agora? Se sim, por quê? Recomendo sim, com certeza. Até porque se hoje eu não fizesse parte da Remax, eu não sei se eu estaria continuando sendo corretor. Porque, como eu falei, no início tem um medo, né? A gente sai de uma zona de conforto que é normal, o medo é normal, porque a gente vai... eu estava enfrentando algo que eu desconhecia. Então, se eu tivesse sozinho, talvez eu tivesse me perdido, teria me frustrado, né? Não vou conseguir. Até porque às vezes, mesmo com todo esse suporte, a gente pensa, a gente fraqueja um pouco. Mas quando a gente tem uma rede de apoio que vai pegar na mão, seja só para dar conhecimento também, dar força, dar ânimo, isso a gente consegue criar mais força ainda, se desenvolver melhor. Então, assim, eu recomendo demais. É um relacionamento que eu comecei, que eu pretendo levar para minha vida mesmo. Não pretendo ser uma pessoa independente, porque como eu falei, eu tenho um suporte para isso, a gente tem um modelo. Tudo na vida existe a balança, os dois lados.
Para eu ter isso também, eu tenho que honrar com os compromissos da própria Remax. Então, o que eu estou dizendo é que realmente, se eu estivesse sozinho no mercado, eu não teria sobrevivido. Eu tenho certeza disso. Isso eu tenho certeza. Não estou dizendo que todo mundo é igual a mim, mas eu não teria sobrevivido. Então, eu entrei e permaneceria por bastante tempo. E eu recomendo demais. Ricardo, o mercado imobiliário ele está numa constante evolução, né? A gente está sempre mudando, sempre crescendo. Na sua experiência, pelo que você já viu, assim, qual que seriam os maiores desafios que os corretores de imóveis enfrentam atualmente, especialmente aqui em Fortaleza? Quais seriam assim esses principais desafios que você acredita que aconteça? Luiz, eu acredito muito que existe dois tipos de venda, principalmente no mercado imobiliário: demonstrativo e consultivo. Tem muita gente, não estou falando mal de nenhum colega corretor, não estou falando mal, mas isso é o mercado. Existem muitas pessoas que estão focando, e não sei se pretendem mudar, mas estão focando numa venda demonstrativa, onde você vai apresentar um imóvel para falar, tem quantidade de quartos, de cômodos, e as pessoas às vezes não estão se preocupando por atender a necessidade do cliente. Às vezes está focando muito em algo objetivo. A gente trabalha com uma coisa que às vezes vai ser uma compra daquela pessoa, por muitos anos ela não vai comprar outro imóvel. Então é algo que tem que ser trabalhado. É uma coisa subjetiva. Você está ali realizando um sonho, como eu falei, todo mundo tem essa vontade de comprar. Então você está realizando a maior vontade da pessoa. Então eu acho que o mercado ele vai começar a dividir a venda demonstrativa com a venda consultiva. Ela vai ser muito mais eficiente. Então, além disso, a gente tem que se adaptar ao mercado, né? Principalmente sobre tecnologias que estão surgindo. Não que quem não usa tecnologia ou rede social não vai vender, vai. Mas quem pega isso e consegue converter a seu favor, ele vai ter um maior destaque, né? Falando exatamente da tecnologia, Sim. né, Ricardo? O que que você tem visto aí que a tecnologia tem transformado aí a profissão do corretor, na sua opinião? Eu vejo muito isso porque acompanho. A gente tem que se espelhar sempre em quem está lá em cima, né? Eu até ouvi uma vez um cara falando que você nunca pode ser o mais inteligente da mesa, né? Você tem que estar sempre tentando colher informação de alguém. E a gente vê realmente essas pessoas que têm alta performance, eles usam redes sociais, tecnologia, porque a tecnologia ela facilita, ela dá um potencial no caminho. Por exemplo, até as próprias IAs, né, hoje em dia, não é que a gente vai utilizar para tudo, ela vai ser suporte para a gente. Eles não vão substituir nós corretores, nem qualquer outro vendedor, não vão substituir. Mas quem não consegue utilizar a IA e as outras tecnologias para poder somar, ele vai ficar para trás. Ele não vai deixar de ser vendedor ou corretor, vai. Mas se ele não conseguir utilizar, ele vai ficar para trás em relação aos outros. Porque quando a gente vai analisar o próprio mercado, a gente consegue desenvolver ferramentas que vão nos dar muito mais informação. O próprio chat GPT, por exemplo, entendeu? Quando a gente conversa, né, com o próprio chat, a gente tem informações mais claras de um empreendimento ainda que às vezes a gente não consegue na internet solto. Ou então, às vezes, a gente no empreendimento a gente não tem a informação completa, mas a própria IA, quando você conversa, você tem informações que você não tinha naquele momento. Eu acho muito interessante a questão do chat GPT, ele não substituir, mas ele auxiliar nas informações, entendeu? Ricardo, nesse mercado imobiliário que está em constante evolução, mudanças, como é que você se mantém atualizado? Bom, primeiramente, né, com os treinamentos que a própria rede fornece para a gente, né? Constantemente nós temos treinamentos lá para nos aperfeiçoar e tal, reciclar também e buscar. Eu busco muita informação, como eu falei. A gente tem que estar vendo o que dá certo, né? A gente quase nada é criado, tudo é copiado.
E, então a gente tem que estar copiando entre aspas, melhorando aquilo. Porque se tá dando certo, é melhor pegar o que tá dando certo. Vamos dizer assim, você arrisca menos, né? Pegar o que já tá dando certo e você aprimorar, do que você começar algo do zero. Aí eu volto pra ideia da Remax. É uma coisa que já tava dando certo. E foi o que me deu a luz. Pô, uma coisa que tá dando certo, então eu vou entrar onde tá dando certo. E vou aprimorando pra eu me desenvolver cada vez mais. Então, quando a gente pegar aquilo que tá, seguir aquilo que tá, as tendências que estão dando certo, né? Aí eu volto a falar também sobre tecnologia, sobre IA, tudo isso, que é o que tá dando certo, é o que tá evoluindo. Se a gente não seguir junto com a evolução, a gente pode continuar vendendo, mas não vai vender igual, vai ficar para trás. O mundo tá em constante mudança. A gente tá sem mudança. Eu costumo até dizer que, tipo, nenhuma fase é para sempre. Todo mundo tá numa fase ali naquele momento que ou tá melhor ou tá pior. Você tem que decidir quem é que você vai querer ser na frente. Você vai ser melhor ou pior do que você é hoje. Porque você não vai permanecer nisso, não. Você vai mudar. A decisão é acompanha as mudanças para você garantir que isso seja benéfico para você, entendeu? Ricardo, observando um pouco o seu perfil no Instagram, que inclusive vai aparecer aqui na tela, e também o Todo mundo seguindo trabalho, aí, hein? Ajuda aí a seguir lá, pessoal. inclusive também vendo o trabalho que você faz em campo, sem ser só no digital, você atua nesse mercado de médio, alto padrão, dá para ver que você faz um trabalho muito bom em relação ao posicionamento. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre a importância de você estar bem posicionado, de você saber exatamente o que você quer trabalhar, o que você quer atender, para alcançar os resultados que você vem alcançando. Interessante, Luiz. Outra coisa que é muito batido também na própria Remax, né? Como eu falei, eu não tinha conhecimento do mercado imobiliário e quando eu entrei achei esse outro passo também muito importante. Porque é posicionamento, é público-alvo, você saber quem você vai atingir. Quem pensa que vai vender para todo mundo não vende para ninguém. Não existe produto que se vende só e nem produto que se vende para todo mundo. Então, quando a gente se posiciona, seja geograficamente, seja por perfil de cliente, isso nos dá mais. A gente acaba se tornando mais especialista naquilo ali e nos dá mais propriedade naquele produto, naquele cliente, naquele perfil. Hoje, como você falou, eu estou me posicionando numa forma de um cliente, de perfil de cliente, de médio alto padrão, e algumas regiões limitadas de Fortaleza. Porque com isso eu consigo me especializar, ser um especialista daquela região, para que quando eu vá conversar com alguém, até mesmo para eu conduzir, eu entender a necessidade da pessoa. Porque se a pessoa tem a necessidade de morar numa região que ele vai priorizar o quê? Escolas, porque tem filhos, eu preciso saber quais são as escolas que tem naquela região. E qual o perfil dos filhos dele para saber quais as escolas. Supermercados, sejam restaurantes, seja se for um casal solteiro, o que é que vai influenciar mais para eles na região. Então, quando a gente se posiciona, além de entender o perfil da pessoa também geograficamente, a gente consegue melhor atender a necessidade. Porque assim, o mercado ele tá aí, as pessoas hoje estão com muito mais dúvidas e seguranças, exatamente por conta da informação. Hoje todo mundo consegue entrar no portal imobiliário, né, lá e procurar as informações e tudo. Então, muita informação ela gera dúvida, gera insegurança. Quando você começa a mostrar que realmente tem propriedade no que está falando, você consegue passar a segurança para essa pessoa e ganhar a confiança dela, que é o que a gente sempre bate. A gente tem que ganhar confiança para conseguir dar um serviço de excelência para que a gente consiga realmente atender a necessidade. Não pensar na venda em si. A gente pensar realmente em atender a necessidade daquela pessoa que está precisando da gente. Ainda continuando essa parte do posicionamento, como é que você definiu o seu nicho de mercado, onde você quer atuar? Como eu falei inicialmente, eu comecei na região sul de Fortaleza, porque nossa imobiliária é naquela região e eu moro lá próximo. E com trabalhando no mercado, né, e você me deu a oportunidade de trabalhar alguns imóveis da sua carteira de médio e alto padrão, foi quando eu comecei a elevar o nível do nível assim,
do nível dos clientes, do perfil dos meus clientes, né? O ticket, O ticket, exatamente. Então eu comecei a entender mais as regiões e por isso que hoje eu estou indo mais nessa região de Meireles, Aldeota, até Luciano Cavalcante, Guararapes, porque a gente vê constantemente que hoje o metro quadrado mais caro de Fortaleza é o próprio Meireles e continua crescendo. Recentemente eu vendi um imóvel antigo lá no Meireles, que a pessoa comprou para uma renda passiva, mas ela já imaginando numa possível daqui a alguns anos, porque lá já existe a mudança de prédios antigos estão sendo comprados para poder, as incorporadoras estão comprando para desenvolver empreendimentos muito superiores, então a pessoa comprou já pensando em ter essa renda passiva e já especulando na frente. Então eu comecei a observar que tem um grande potencial, tanto Meireles como Aldeota. Grande concorrência, claro, mas é como eu falei, a concorrência vai existir em todo canto. Em todo canto. E quanto mais a gente consegue se especializar e tentar entender e atender as pessoas com o que elas realmente precisam e não pensar só na venda, o mercado pode ser concorrente de qualquer canto, mas sempre vai se destacar quem consegue focar no que realmente importa. Ricardo, quais foram os erros e acertos que você teve nesse seu processo aí de posicionamento? Erros muitos, acertos ainda estou em constante crescimento, né? Realmente erros é isso, a gente querer abranger nossa capacidade, né? A gente querer atender todo mundo e todo canto. Como eu falei, ninguém vende para todo mundo. E nem você querer atender todo mundo, você acaba se perdendo. Eu acabei me perdendo no começo. Então foi com eu comecei a pegar mais o passo a passo da própria Remax para entender que o posicionamento é muito importante. Então eu cometi um erro no começo, apesar de ter conseguido já vender já logo no começo, mas os erros não deixaram de acontecer, que era a questão do posicionamento. E o principal foi isso, né? E com o passar do tempo eu fui entendendo melhor. Questão de também por eu ser novo no mercado, um outro erro foi pensar que vender, que a gente vende, né? Seria saber conversar. Não é isso. Tem que entender do processo, né? A venda, ele é um processo. Então, um erro também que eu cometi foi isso. Pensar que, eu sei conversar, vou entender as pessoas, eu vou conseguir vender. Não é simplesmente isso. Então, aí para corrigir esses erros principais, eu comecei a estudar mais sobre processos de venda e também sobre o próprio posicionamento. Então aí eu comecei a traçar uma linha mais diferente, foi quando eu comecei a desenvolver melhor. Foi quando eu corrigi esses erros. E de que forma o seu posicionamento te ajuda a atrair o cliente ideal que você busca? Exatamente porque quando eu consigo mostrar um posicionamento, a pessoa vai entender que eu sou um especialista naquilo ali. Porque se ele está vendo que eu me posiciono de uma forma que eu digo, assim, que eu limito minha atuação, é muito mais fácil o cliente entender que eu vou entender melhor daquilo do que eu dizer que não, eu vendo apartamento em toda Fortaleza. Como é que eu vou vender toda Fortaleza? Porque Fortaleza é imenso. Vou dizer que eu vou vender lá na Caucaia, por exemplo, e vendo lá no Eusébio. Totalmente diferente. Então, quando eu falo do mercado, eu começo a mostrar para a pessoa que eu entendo daquele mercado, seja tanto financeiramente de valorização de metro quadrado, como também do que tem na região, tendências, o que está por vir, porque existe outras coisas que vai além daquilo ali. O valor do mercado, o valor do imóvel, é o mercado que vai dizer. E as tendências vão influenciar em cima disso. Então, quando eu começo a mostrar para o cliente que eu entendo o que é hoje e o que pode ser amanhã, e até mesmo o que já foi há um certo tempo, ele vai entender e vai, como eu falei, eu vou passar confiança para ele. Quando ele entende que eu sou posicionado de uma forma, o cara é posicionado, ele entende do que ele está falando. Então, quando a gente consegue passar confiança, segurança do que a gente fala, é mais fácil a pessoa confiar na gente, assim, entender que realmente a gente está falando, sabe do que está falando. Ricardo, a gente está no mercado que é muito competitivo, né? E os diferenciais da gente é o que faz realmente a diferença no mercado.
O que que você considera como seus principais diferenciais como corretor? O que que o Ricardo tem de diferente do corretor, enfim, XPTO aí, que atua na mesma área e no mesmo segmento que você? Luiz, uma coisa, eu sou muito aberto a aprender. É tanto que quando eu fui fazer a transição de carreira, eu estava com medo e tudo, mas eu sempre estava aberto a entender e aprender. Uma coisa que eu levo para minha vida é exatamente ter empatia, entender os limites das pessoas, entender as vontades, as necessidades. Eu sempre, na minha vida mesmo pessoal, eu sempre procurei tratar bem as pessoas, saber como tratar. É aquela história, é saber entrar e saber sair. Você tem que se colocar no lugar da pessoa. Como eu falei, todo mundo tem vontade de comprar, mas às vezes não está no momento certo. Você tem que entender o momento certo. Para você entender o momento certo, você tem que entender a pessoa. Então, o diferencial que eu vejo em mim, que eu me preocupo com a pessoa. Eu não, claro, a venda, mas a venda é resultado, é consequência, né? A gente não pode focar eu não foco na venda. Eu foco em atender o que o meu cliente precisa, o que ele quer. Então eu acho que é um grande diferencial e tá aberto. A gente nunca sabe tudo, a gente não pode ser o cara que sabe tudo e achar que porque quando a gente acha que sabe tudo, você vai cair, não vai tropeçar, entendeu? E uma coisa que eu tenho, Luiz, eu tenho muito, é ambição, eu tenho vontade. Ambição é diferente de ganância. Eu tenho ambição, eu quero crescer. Eu quero crescer como pessoa e eu quero que o meu crescimento contribua para beneficiar as pessoas. Eu quero fazer diferença na vida das pessoas. E eu sei que através disso aqui eu posso. Todo mundo quer comprar um imóvel na vida. Seja o primeiro, seja o segundo, seja o terceiro. Eu tô aqui para poder fazer isso acontecer no momento certo da pessoa. Então, para eu me diferenciar, eu entendi que eu tenho que primeiro entender de pessoas, para depois conseguir fazer uma venda. Eu acho que isso é um grande diferencial que eu vou levar isso para minha vida como pessoa, né, que eu já tinha esse contato e profissionalmente. Eu tenho que botar as pessoas acima de tudo. Ricardo, eu como um proprietário de imóvel, tenho um imóvel e eu coloco para o Ricardo trabalhar. Como é que o Ricardo apresenta esse imóvel? Como é que é o seu processo de divulgação? O que é que você faz de diferente para que eu possa entregar e confiar o meu imóvel para você representar ele no mercado? Primeiro, antes de conhecer o imóvel, tenho que conhecer você. Tenho que entender você, saber por que você quer vender o imóvel, quais são suas dores, qual é a história do imóvel. Porque como eu falei, vender parede é fácil. Eu não trabalho com venda demonstrativa, consultiva. Eu quero entender por que você quer vender esse imóvel. A partir desse momento, aí a gente vai conhecer o imóvel. Porque às vezes o imóvel tem até alguns problemas que precisam ser resolvidos, documento, alguma coisa do tipo e tudo. Mas eu vou conseguir evoluir se eu não entender a pessoa que quer vender. O motivo que ela quer vender, o porquê, quem mais tem envolvido nessa venda. Às vezes a pessoa está se separando, às vezes tem um inventário, às vezes... Então a gente tem que entender primeiro a história para poder ir para o imóvel. Quando a gente entender a história, a gente vai analisar o imóvel. Quando eu vou analisar o imóvel, eu vou fazer um estudo mercadológico, eu vou entender como é que está no mercado, a região, os imóveis do mesmo perfil, seja uma casa, um apartamento, são perfis diferentes. Então a gente tem que traçar um método, analisar como é que está mercadologicamente aquele imóvel. Depois que a gente analisar, a gente vai conversar sobre preço, como melhor a gente vai entrar no mercado com a precificação daquele imóvel, porque a gente está para vender, não é para colocar e expor lá, porque um produto mal precificado ele ajuda a vender os outros. Então depois que a gente consegue esse passo de melhor precificação, a gente vai para outras estratégias que a gente tem um plano de marketing. Nós da Remax nós temos um plano de marketing, que a gente vai atuar trabalhar a imagem do imóvel da melhor forma possível, porque os primeiros momentos ali é que vão captar a vontade do cliente, né? Num portal imobiliário, por exemplo, a gente tem que se preocupar como é que ele está sendo exposto ali no mercado. Então a gente vai cuidar toda dessa parte. Caso precise de alguma coisa de documentação, a gente tem a orientação, como eu falei na Remax, eu tenho um suporte lá dentro que
a parte cartorária ela vai me orientar também, toda a parte documental. E também o principal é o quê? Eu vou dar um acompanhamento no seu imóvel. Como a gente trabalha com um contrato, que eu vou fazer uma gestão para o seu imóvel, você vai centralizar a demanda em mim. Você vai ter de quem cobrar. Eu serei seu representante. No mercado, eu vou representar os seus interesses em cima do interesse do mercado. Porque para mim, para essa transação, você é meu cliente. Então eu sou responsável pelo seu imóvel. Eu vou levar ele como se fosse meu. Eu vou tratar o seu imóvel como meu produto que eu vou trabalhar no mercado. Então eu vou cuidar da melhor forma possível no mercado. Eu vou representar e você vai ter a pessoa de quem cobrar. Ricardo, como é que a gente tá? Você vai ter feedbacks pontuais sobre como é que tá a atuação em portais imobiliários. Você vai ter acompanhamento de visita, de propostas. Isso aí quantitativamente, né? A gente trabalha com funil, Luiz, né? A gente trabalha com um funil que a gente tá sempre qualificando, revertendo isso aí até chegar numa venda. O acompanhamento, eu acho que o grande diferencial é o cliente ter um acompanhamento de como o imóvel dele está sendo trabalhado, a venda dele no mercado. Acho que é o grande diferencial. Ricardo, falando agora um pouco de liderança, né? Você assumiu um papel agora dentro da imobiliária, de gerir aí uma equipe, inclusive foi bem emocionante assim, no momento que eu te anunciei, porque tinha pessoas que começaram a bater palma, né? Vibrando com o seu anúncio. Como é que você tem enxergado aí esse novo momento aí na sua vida de liderar um time e como é que você está encarando aí esse desafio? Mais desafiador ainda, né? Já fiz a transição, já foi difícil fazer a transição. E aí agora esse passo também. Mas é como eu tava falando, a gente tem que estar se desafiando. Luiz, você pode ter uma noção, mas só eu sei o quanto eu quero isso. O quanto eu quero viver disso. Quanto eu quero fazer diferença na vida das pessoas. Através do meu trabalho, que é ser corretor de imóveis, né? Então, quando eu consigo agora também, por estar liderando, externar isso para outras pessoas, que as pessoas pensem como eu, assim como eu falo da conexão com os clientes, né, com as pessoas, eu também faço a conexão com essas pessoas que estão na minha equipe agora. Eu quero que eles entendam qual o verdadeiro significado de estar onde a gente está. Não é simplesmente ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro todo mundo quer, claro. A gente vive num mundo capitalista, a gente tem que ter dinheiro para poder sobreviver. Mas o real significado é isso. É a gente proporcionar situações que às vezes as pessoas precisam de uma ajuda. Então, no time hoje, o que eu já estou batendo, eu quero que ele se espelhe em mim, é esse contato, essa preocupação maior. A venda é consequência e a gente tem que se preocupar com as pessoas. E eu me preocupo com eles, porque isso vai refletir também no que eu quero que eles façam com os clientes. É um desafio, porque gerir pessoas não é fácil, com certeza, mas graças a Deus eu tenho uma resiliência, que é algo que é muito importante para estar também nesse mercado que a gente vive, né? Além da vontade que eu tenho muita, a gente tem que ter muita resiliência. Então, eu levo isso para a equipe, estou levando para eles, que eles tenham esse mesmo sentido, porque o processo a gente aprende, né? Como fazer, a gente tem um grande suporte e tudo, mas a tratativa, como a gente tem que se comportar, como a gente tem que tratar as pessoas, isso depende mais da gente. A gente tem que conversar com o nosso próprio interior e pontuar isso aí, porque o processo a gente atende e tudo, mas se a gente não tiver uma forma de lidar com as pessoas, não adianta a gente aprender todo o conhecimento prático se a gente não tiver a coisa humanizada, esse tratamento, a empatia, essa preocupação com a pessoa. Eu acho que é isso que eu vou levar para minha equipe, porque é isso que eu levo para minha vida, e eu tenho certeza que isso faz diferença. Tá fazendo até agora, eu tenho certeza que vai fazer mais e mais. Isso é o principal que eu tô levando para eles, entendeu? Ricardo, para as pessoas que estão nos assistindo aqui, que a gente tem corretores já do mercado que estão assistindo,
Tem pessoas que estão pensando em ingressar no mercado imobiliário. Então, você como líder que está buscando aí crescer a sua equipe também, né? O seu time que você gerencia. O que é que você fala aí para essas pessoas para que queiram ingressar no mercado ou vir para trabalhar na Remax, a fazer parte do seu time? O que é que tem aí? Você falou dos seus diferenciais como corretor para os clientes, e eu queria agora que você falasse sobre os seus diferenciais como gestor de equipe para pessoas que querem hoje fazer parte de uma equipe. Bom, como eu tomei essa decisão na minha vida, que eu vou levar o mercado imobiliário como método de vida, instrumento para poder fazer o bem às pessoas, realmente atender a necessidade dessas pessoas. Uma coisa eu garanto para minha equipe já, né? Falei isso no dia que eu fui apresentado como gestor deles, que eu pretendo sim crescer, eu vou crescer, eu vou ser uma referência nesse mercado imobiliário, primeiro dentro de Fortaleza, depois o infinito me espera, porque eu sei que tem um grande potencial. A gente trabalha com o maior produto, o produto mais caro da prateleira. Não existe outro produto que você possa vender que seja mais caro do que a gente trabalha. Não existe. E são infinitas possibilidades. Então, o que eu digo é que eu vou, sim, crescer muito e quero levar o máximo de pessoas comigo. Não vou ser melhor do que ninguém, porque eu preciso ser melhor do que eu me desafio todo dia. Então, o que eu vou fazer com quem trabalha comigo é que se desafie, porque a gente é um time. A gente vai trabalhar junto e cada um vai ter que melhorar a cada passo. E quem tiver realmente interessado em mudar de vida, mudar de carreira, porque eu já trabalhei com muita coisa na minha vida, muito. Como eu falei, eu sempre vi um potencial no mercado imobiliário. Sempre vi um potencial muito grande no mercado imobiliário. E se você tem medo de fazer uma transição, eu sei que deve passar muitas incertezas na cabeça, né? E você sabe que onde você está, você tem um limite, você não consegue exponencializar aquilo ali e tal. O mercado imobiliário, você consegue escalar o seu faturamento. Você consegue ganhar, vamos dizer assim, ganhar dinheiro, sim. Infinitas possibilidades. Eu sei que é difícil. Eu passei por isso também. Difícil de mudar, de dar um passo, mas sair da zona de conforto. Ninguém cresce na zona de conforto. Pra gente evoluir, a gente tem que sair disso. E se alguém que esteja assistindo aí tem essa vontade, pode ser do mercado e queira entender um pouco mais sobre a Remax, ou pode não ser do mercado e querer entender sobre o mercado imobiliário e como é realmente isso tudo que a gente está conversando, a gente está aberto a conversar, a bater um papo e mostrar como as infinitas possibilidades que existem realmente no mercado imobiliário. E eu tenho um compromisso, eu quero fazer diferença na vida das pessoas, eu vou fazer, eu já estou fazendo, e esse é o meu propósito de vida. Eu descobri meu propósito, Luiz. Eu já tinha uma ideia do que eu queria fazer na minha vida. Eu quero causar um impacto na vida das pessoas. Mas quando eu entrei na Remax, eu descobri que o meu propósito realmente é esse. É impactar as pessoas. Eu quero fazer isso. Então, quem quiser, quem tiver um propósito desse, e consequentemente diz, ganhar dinheiro, a gente está aqui para isso. Está aqui para isso, para impactar as pessoas. Fazer diferença. Então, é isso que eu pretendo fazer. E quem entrar no meu time, eu garanto que vai poder fazer isso também. Ricardo, para a gente poder finalizar, que conselhos você daria para quem está pensando em entrar no mercado imobiliário? Quais erros eles deveriam evitar, que você já passou por isso? Qual conselho que você dá para essas pessoas que estão ainda nessa consideração ou que estão inclusive iniciando agora, que acabou de fazer um curso de corretor, diante de tudo que você já viveu? Primeiro, toda quinta-feira, às 10h30, temos o Café Imobiliário na Remax Seu Imóvel, com a Lidiane, que ela vai explanar todo sobre como é que é o método da Remax. Eu digo isso porque procurar uma rede onde tem algo consolidado, eu acho que é um grande diferencial, que foi o que eu acabei fazendo. E isso me deu mais força para eu tomar a decisão, porque eu vi o potencial,
Eu tinha medo, incertezas, ainda tenho, né, constantemente. Mas para eu ter a decisão e dar o passo seguinte, quando eu percebi que eu tinha um apoio, né, eu tinha um caminho traçado que ia me auxiliar, foi mais fácil. É mais fácil você tomar a decisão quando você tem uma rede de apoio. Então, assim, se você pretende entrar no mercado imobiliário de maneira sozinha, é muito mais. Não estou dizendo que você não vai ter resultado, mas é muito mais difícil você ter resultado. Quando você chega em um canto, em um ecossistema, onde tem algo já validado e tem uma rede de apoio que vai te orientar e te dar suporte, é muito mais fácil você ter resultado. É muito mais fácil você. Por quê? Porque quando você não tem resultado, Luiz, você acaba começando a se frustrar. Quando você se frustra, chega um momento que você não consegue mais evoluir e acaba desistindo. E é o caso de muitos no mercado. Eu tenho certeza que muitas pessoas conhecem pessoas que já foram do mercado imobiliário e desistiram. Muitas pessoas caíram de paraquedas. Ah, fiz isso, eu vou tentar aqui. Tentou 1 mês, 2 meses, 3 meses e desistiu. Porque realmente é difícil. É difícil. Então você querer enfrentar um mercado desse aí sozinho é muito difícil, muito difícil. Mas quando você faz parte de um ecossistema que tem métodos validados, pessoas que estão lá em cima, que estão performando, que estão fazendo acontecer e vão te dar o direcionamento para fazer isso, é muito mais fácil. Então, o meu conselho é que você pode analisar o mercado e ver realmente uma imobiliária que tenha um processo completo. Se você analisar como a Remax é hoje, tem um modelo mundial, pode até comparar. Eu comparei, eu não vi nada parecido. Não vi nada parecido. Então, assim, o meu conselho é que realmente você tente encontrar algo que vai facilitar. Porque você pode conseguir, qualquer pessoa pode conseguir sozinho, mas é mais difícil. É muito mais difícil. Eu sei que eu não conseguiria ter os resultados que eu estou tendo agora, que eu já tive, continuo tendo e que ainda vou ter se eu não tivesse uma rede como a Remax. Eu sei disso. Então, meu conselho é que você se amarre, se segure no que tá dando certo. Vamos entrar no barco que já tá andando, entendeu? Cardão, sim, infelizmente nosso papo aqui tá chegando ao fim, foi muito Eu acho que eu bom. falei demais, né, Luiz, né? Foi legal aqui ver assim, a sua história, que eu já conheço, estou muito orgulho de poder fazer parte. E como o nosso episódio ele entra no ar na segunda-feira, às 8 da manhã, para iniciar a semana com todo o gás, o que é que você dá aí de mensagem para quem está nos assistindo, para iniciar essa semana aí com todo vapor? Eu vou começar dizendo que teria momentos onde eu trabalhava e quando chegava no domingo, amanhã já é segunda-feira. Hoje não, hoje eu rezo para chegar segunda-feira, porque é o dia que eu vou estar lá na imobiliária, é o dia que eu vou traçar minhas novas metas para a semana e vou começar a ter em busca de novos resultados. Então, como é na segunda-feira, é o que eu costumo falar. Toda nova semana existe novas oportunidades. Então a gente pegar a segunda-feira como um start, né? Um start na semana. O seu podcast aqui já diz muito sobre isso, né? Segundou, a gente começa com o pé direito. O que eu quero dizer é que realmente se você quer algo diferente, você tem que fazer por onde? Se você pretende atingir altos níveis de performance, se você quer ser melhor do que você é hoje, você tem que dar o primeiro passo. E muita gente assim, na segunda eu começo. Quando é essa segunda, faz que ela seja hoje. Ela tem que ser hoje. Tem que ser... O principal erro das pessoas é procrastinar as situações. Tem muita gente que passa por situações, Luiz, que prefere falar do que está passando, né? E não foca no resultado, em resolver a situação. Eu já fui assim. Hoje eu mudei minha cabeça. Porque só depende de mim. Para eu fazer, ninguém vai fazer por mim. Então, segunda-feira sempre é uma nova oportunidade. Maravilhoso o seu podcast ser com esse nome e no dia, porque realmente é o dia que começa todo. Segunda-feira a gente tem que começar com todo o gás. Então é segundou mesmo, é como faca nos dentes, né? Então assim, a gente tem que
buscar fazer a diferença. Sai da zona de conforto, vai atrás de quebrar sempre o seu limite, ultrapassar seu limite, porque se você não se desafiar, você não vai conseguir evoluir. Ninguém evolui na zona de conforto, não evolui. Então, tira a segunda-feira para virar a chave em busca de prosperar, de melhorar e vem fazer parte da Remax. Com certeza você não vai se arrepender. Vem conhecer o método. Vem conhecer que a gente vai fazer a segunda valer a pena. Show. Muito obrigado, Ricardo, mais uma vez. Foi ótimo Eu que aqui o nosso agradeço. bate-papo. E é isso aí, pessoal. Acompanha aí o trabalho que o Ricardo está fazendo. Segue no Instagram, viu? Boa semana aí para todo mundo e até a próxima.